Olá, pessoal! Na nossa história de hoje, você vai conhecer a pesquisa da mulher que passou 40 anos ensinando um gorila como se comunicar com seres humanos utilizando linguagem de sinais. A pesquisa foi realizada por uma zoopsicóloga especializada em tentar compreender a comunicação dos primatas. Ela tinha uma teoria de que a comunicação de sinais deles é tão complexa que eles poderiam aprender a nossa se a gente os ensinasse desde pequenos. Na época, a sua pesquisa foi muito desacreditada, até mesmo por colegas de profissão, que acharam a ideia da psicóloga bem sem noção. No entanto, apesar disso, ela e seu marido conseguiram financiamento e o apoio governamental necessários para que adotassem Coco, a gorila que passou a ser educada por eles com a linguagem de sinais dos Estados Unidos. A gorila nasceu no Zoológico de São Francisco no dia 4 de julho de 1971 e passaria sua vida toda ao lado do casal de cientistas que fizeram dela a gorila mais famosa do planeta. Penny, a pesquisadora, levou ela para sua casa e passou a criá-la quase como uma filha. Quando ela atingiu idade suficiente, passou a ser educada diariamente na linguagem de sinais, que foram desenvolvidas para auxiliar pessoas humanas com deficiências comunicativas e auditivas. No entanto, como gorilas possuem uma própria linguagem de sinais rudimentar, que usam para se reconhecer, para avisar perigo, pedir ajuda ou indicar alimento, a cientista tinha convicção de que ela seria capaz de entender a nossa linguagem de uma maneira mais básica. Porém, antes de Coco ser educada, ela precisaria criar um padrão de recompensa associado com a comunicação, quase como um adestramento. Assim, o que um ser humano aprenderia em algumas horas de um dia, Coco levaria alguns bons meses para conseguir acompanhar. Porém, ela conseguia. A primeira palavra que ela aprendeu foi sede, para que Coco pudesse avisar seus criadores toda vez que ela estava com essa necessidade. Quando ela mostrava o sinal correspondente, a gorila ganhava um copo d'água. Primeiro ela associava o gesto com a recompensa, mas conforme ela repetia o processo diversas vezes, a gorila passava a compreender a função comunicativa do sinal e o utilizava em outros contextos. Além disso, depois que ela aprendeu algumas palavras, passou a desenvolver a habilidade de aprendizado com mais naturalidade. De certo modo, ela passou a entender que Penny estava ensinando ela uma maneira de se comunicar para receber itens de necessidade, como água e comida, por exemplo. Assim, quanto mais era ensinada, mais rápido ela aprendia, e em questão de 3 anos, Coco já estava com um vocabulário de 170 palavras. Algo que é realmente minúsculo se compararmos com a língua portuguesa, por exemplo, que tem pelo menos 600 mil palavras. Mas, se tratando de um animal que nem ao menos deveria ser capaz de utilizar a linguagem avançada, 170 palavras é um salto monumental. Entretanto, nessa época, Penny começou a receber muitas críticas sobre os seus métodos, já que diziam que a gorila era apenas um animal muito bem treinado, que não tinha aprendido a realmente se comunicar. Para provar que estavam errados, Penny realizou um teste, onde Coco estava lhe pedindo por bananas. No experimento, a pesquisadora acabou entregando uma laranja para a gorila no lugar da fruta que ela pediu. Coco ficou indignada com o erro e arremessou a fruta errada longe, voltando a fazer o sinal da banana e aceitando quando recebeu a fruta desejada. Conforme crescia, Coco ficava cada vez mais inteligente, gostando até mesmo de assistir televisão e de se divertir com jogos de celular. Em 2006, notando que a gorila estava se sentindo solitária quando os pesquisadores não estavam perto, eles decidiram adotar um gatinho para lhe fazer companhia. Depois disso, Coco passou a cuidar do animalzinho como se fosse o seu próprio filho, enchendo o gato de abraços, dando colo e até mesmo levando ele em suas costas. Tragicamente, cerca de 4 anos depois, o gatinho saiu para fora do seu abrigo e acabou sendo atropelado na rua em frente ao local. Isso foi um momento muito devastador na vida de Coco, que ficou profundamente chateada com o acontecido.
Coco foi notificada do acidente por meio dos sinais gato e dormiu. Ela levou alguns dias para compreender a mensagem, mas quando se deu conta de que o gatinho não estava mais aparecendo por lá, ela entendeu o que tinha acontecido. A gorila ficou de luto ao entender que jamais veria o seu filhote, ao ponto de se recusar a prestar atenção em suas lições durante semanas. Isso foi um momento muito marcante na vida da gorila, que estava prestes a entrar na vida adulta. Quando isso aconteceu, ela tinha aprendido cerca de 2.000 palavras ao todo, tendo um QI de 95 pontos. Para você ter uma comparação, a média de QIs de seres humanos é entre 90 e 110. Ela conseguia se comunicar com seus criadores, algo que facilitava muito na sua vida. Entretanto, o que realmente impressionou a comunidade científica foi o dia em que Coco contou algo que poderia ser considerado como uma piada. Em uma tarde qualquer, ela disse: "Gorilas também podem voar", e assumiu que era mentira alguns minutos depois, caindo na gargalhada sozinha. Por mais que não seja uma piada muito complexa para os padrões humanos, fazer piada é um exemplo claro de uma capacidade intelectual avançada, já que você precisa reconhecer o padrão e a expectativa de todos a esse padrão para ser capaz de quebrá-lo e gerar graça. Por muito tempo, nós acreditamos que essa era uma qualidade apenas atingida pelos seres humanos. Porém, Coco mostrou que gorilas são capazes de pensar em piadas para se divertir se tiverem os meios para isso. Em 2015, a história de Coco infelizmente chegou ao fim com o seu falecimento. Porém, isso aconteceu de uma maneira bem pacífica enquanto ela dormia. Apesar disso, ela ainda continuará existindo com muita intensidade no imaginário humano. Isso porque ela foi o primeiro experimento que mostrou que outros animais são capazes de aprender comunicação, principalmente se forem estimulados a longo prazo. Na época, as pesquisas de Penn foram muito descredibilizadas. Porém, hoje elas são consideradas um marco científico importante para o entendimento da própria mente humana. Depois disso, experimentos com golfinhos e elefantes passaram a surgir também, além, é claro, da expansão da tentativa de desenvolver a capacidade comunicativa de outros primatas. De toda forma, você acreditando que ela aprendeu a realmente se comunicar ou não, Coco foi uma gorila muito alegre, gentil e amigável, que viveu plenamente sendo feliz até o seu último suspiro. E poder conhecer a história realmente aquece os nossos corações. Por conta da sua capacidade comunicativa, ela viveu ao lado dos seus criadores muito mais como uma companheira do que um simples animal doméstico. O que você achou dessa história sensacional? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Curta e compartilhe com seus amigos se tiver gostado. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para assistir nossos novos vídeos e histórias sensacionais como essa. Te encontro no próximo vídeo. Até logo!